Como já divulgado, nós vamos dar continuidade ao estudo de alguns temas do Missionários da Luz. Semana passada, nós vimos o primeiro capítulo, uma introdução, falando do psicógrafo. Hoje, exatamente o capítulo 2º, nós vamos conversar sobre a epífise, que é o título do capítulo, que significa glândula pineal. Esse livro, Missionários da Luz, é um livro, assim, muito interessante em todos os aspectos, no aspecto das revelações, das informações, dos conhecimentos, também dos ensinamentos morais. É um livro que nós estamos estudando a doutrina espírita, não podemos deixar de ler e de estudar. Então, hoje, apesar de nós não sermos neurologistas nem médicos, mas com a experiência que a doutrina espírita nos oferece, nós vamos fazer esse estudo, essa reflexão sobre essa importante glândula, que também exerce as funções de órgão, e que André Luiz falou para nós, nos apresentando vários detalhes, em 1945. Então, vejamos como que André Luiz procurou se adiantar em algumas informações sobre várias questões do físico. E aqui tratando da glândula pineal, dada a sua importância para o espírito, mas também com relação à nossa relação com a espiritualidade, o nosso trabalho com a mediunidade. Vamos acompanhar, então, alguns tópicos importantes desse capítulo. Não estão todos aqui. Nós procuramos fazer uma síntese daquilo que era o mais importante. Por isso, nós recomendamos a leitura do livro e o estudo mais aprofundado. Lembrando do primeiro capítulo, André Luiz, Alexandre estavam numa reunião mediúnica, num centro espírita. E ali ele fez a descrição de como as coisas estavam acontecendo. E ele vai dizer assim: durante a psicografia, a epífise deixava perceber uma luz crescente. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante. Em derredor, seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. Sobre ela caíam luzes suaves, de mais alto. Nos demais encarnados, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhuma brilhava como no intermediário e serviço. Hoje nós sabemos que essa luminosidade não é apenas uma percepção do André Luiz ou de espíritos. É possível, em ressonância magnética, em outros exames também, se perceber a luminosidade que se processa no cérebro, em razão das funções. Nós sabemos hoje que o cérebro, ele possui uma função elétrica. Os mecanismos de funcionamento do cérebro, químico e elétrico também. Os neurônios têm uma função química interna, mas também se comunicam por descargas elétricas, por ondas eletromagnéticas. Então, essa percepção do André Luiz é uma percepção que hoje é possível a medicina também fazer. Nosso cérebro, ele tem uma iluminação. Na medida que nós pensamos, partes do cérebro, dos lobos, se irradiam, se iluminam. E é graças a isso que os médicos podem perceber se uma região está com problema, está doente,
ou não. É graças também a essa função elétrica do cérebro que nós podemos verificar a função cerebral. O eletroencefalograma permite ao médico avaliar como é que está o funcionamento do cérebro. E é muito interessante aqui quando o André Luiz compara a luminosidade, funcionamento da glândula com uma outra flor, que é o lótus. O lótus é essa flor que nós colocamos aí, que dá para nós percebermos que tem muitas pétalas. Os videntes realmente detectam a função do centro coronário, o centro de força coronário, o chakra coronário, funcionando como se fosse um lótus de pétalas. Os budistas fazem muita referência a esse centro coronário, a essa glândula pineal, né? Mencionando que ela diz respeito à questão da sublimidade, da espiritualidade, o que de fato é. Nós vamos ver com André Luiz que a glândula pineal é a glândula da espiritualidade. Foi possível a André Luiz perceber que o médium psicógrafo ele tinha uma luminosidade maior durante a sua atividade do que os outros médiuns, mostrando que durante o fenômeno mediúnico a glândula tem uma função mais destacada, uma função muito importante, que nós vamos ver agora no decorrer do nosso estudo. André Luiz fala assim, a glândula minúscula. A glândula tem mais ou menos 0,5 milímetro. Quase o tamanho de uma ervilha, que fica no centro do cérebro. Se nós colocarmos o dedo entre as duas sobrancelhas, na ponta superior do nariz, e aprofundarmos numa linha para o centro para o cérebro, e lá no centro nós vamos encontrar, então, a localização dessa glândula pineal. E muitos esotéricos, muitos estudiosos, falam que essa glândula seria um resquício de um terceiro olho. Parece que tem um animal que teria um terceiro olho e que estaria ligado a essa glândula, que depois ela se invaginou, né? Ela foi para o centro do cérebro. E nós vamos ver que tem uma certa razão de ser. Então vamos prosseguir. Recordando aqui o capítulo anterior, quando o instrutor falou do exercício mediúnico de qualquer modalidade, quer dizer, qualquer tipo de mediunidade, a epífise desempenha o papel mais importante. Olha só. Então, quando nós estamos no transe mediúnico, quando nós estamos exercitando a nossa mediunidade, quando nós estamos em atividade espiritual, essa glândula ela é fundamental. É a mais importante no mecanismo da comunicação e da percepção do mundo espiritual. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera, a esfera espiritual. Então, nós imaginamos que a glândula pineal, ela funciona semelhante a uma antena receptora de eletromagnetismo e uma antena emissora também, porque são os nossos pensamentos.
ela capta o pensamento na forma de eletromagnetismo e depois vai converter em uma atividade neuroquímica, que é própria do cérebro. E através dessas forças, dessas substâncias neuroquímicas, em comunicação com os demais órgãos, demais partes do corpo, é que a mente vai coordenar as atividades físicas, orgânicas. É nela, na epífise, na glândula pineal, que reside o sentido novo dos homens. Entretanto, na grande maioria deles, a potência divina dorme embrionária. Na verdade, ela não é um sentido novo, porque a mediunidade é uma faculdade inerente ao espírito, ao ser humano. Ela existe conosco desde o princípio, mas a sua função enobrecida, a sua função de espiritualidade é algo que a consciência lúcida está agora aprimorando, desenvolvendo, para que se torne mais para frente muito natural. Porque a faculdade mediúnica de percepção, comunicação com o mundo espiritual, no futuro será muito natural. Nosso intercâmbio com o mundo espiritual será natural, será mais fácil, porque nós estaremos também numa condição evolutiva melhor. Então, na maioria, a função da pineal, no sentido de espiritualidade, ela permanece ainda muito adormecida. Nós anotamos aqui a imagem de Chico Xavier, no qual, certamente, essa epífise era um sol irradiando para todos os lados o seu amor, a sua bondade, o seu trabalho em favor do próximo. Então, vejamos o instrutor dizendo que a epífise é a glândula da vida mental. Aqui, a vida mental não é a vida intelectual, é a vida do espírito, é a vida da mente, que exerce diversas atividades. É aquela vida que nos conecta com Deus, com a natureza, conosco mesmo, com a nossa intimidade, e também com o próximo. Nesse reflexo que nós exercemos uns sobre os outros. A mente é o espelho onde nós nos refletimos, onde a vida se reflete. Então, a glândula, que também exerce uma função de órgão, porque ela não simplesmente apenas produz hormônio, mas ela também funciona nesse intercâmbio com a espiritualidade, em percepções. Nós vamos tratar aqui de início apenas de acordo com aquilo que André Luiz nos ofereceu, os conhecimentos de 1945, mas posteriormente a essa data, a ciência, a medicina avançou no estudo da glândula pineal para fazer muitas outras descobertas, mostrando a importância da glândula nas nossas funções e na nossa vida. Neste capítulo, André Luiz vai tratar muito no aspecto da sexualidade, das forças sexuais da alma, que era uma função já mais ou menos detectada pelos médicos, pelos estudiosos, a respeito do funcionamento da glândula. Então, acima de tudo, nós vamos entender essa glândula pineal como a manifestação do espírito, da alma. No período do desenvolvimento infantil, na fase da criança, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Então, nós reencarnamos
trazemos as nossas bagagens, as nossas tendências, trazemos as qualidades do perispírito, e na fase da infância há um reajustamento. Nós já sabemos que é mais ou menos até os 7 anos, mas podemos prolongar mesmo até os 14 anos, é que o espírito vai se amoldando, se ajustando, se apertando no corpo físico, se integrando no corpo físico, para se assenhorear, para dominar o corpo e poder se valer dele na sua existência aqui na Terra. Então, nesse período, que vai mais ou menos até a puberdade, hoje ela está mais cedo, até mesmo às vezes 10, 12 anos, a epífise parece, dizia o instrutor, constituir freio às manifestações do sexo. Ou seja, as crianças, elas não têm os impulsos, a curiosidade maior, o desejo sexual em relação ao próximo, seja qual for o seu gênero. A criança é capaz de trocar carinhos, de estar, às vezes, nu perante outras crianças, sem que isso desperte a libido, desperte qualquer desejo sexual. Por quê? Porque os hormônios estão aí ainda sem uma função maior no corpo. Essa é a fase inicial. Então, a glândula pineal parece ter exatamente essa função. Mas vai chegar o momento, que é a puberdade, mais ou menos aos 14 anos, dizia o instrutor naquela época, de posição estacionária, acorda as forças criadoras e continua a funcionar como válvula de escapamento e como mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Vejamos aí, olha só, a importância da glândula pineal na produção dos seus hormônios para que nós aqui possamos utilizar das forças sexuais, que são forças inerentes à alma, que são importantes, que vão sendo sublimadas desde o instinto até as forças sexuais ligadas aos espíritos angelicais, que se utilizam dessas forças para cocriação com Deus, na elaboração dos sistemas solares, das galáxias, dos mundos, da própria vida. Então, a partir desse momento, a glândula pineal passaria a ter uma função de ascendência, de dominação, de liberação das forças sexuais, para que nós possamos vivenciar as forças criadoras na multiplicação dos corpos, mas também na alimentação da alma, porque a força sexual não é só para procriação, mas também é alimento da alma, é o estímulo para que nós possamos produzir para o bem, realização de coisas, mas também a manifestação do afeto uns para com os outros. É por isso que na puberdade, né, os caracteres externos, mesmo os internos, da sexualidade, começam a surgir, começam a se desenvolver para o menino, para a menina, né, os hormônios específicos que vão formar os caracteres externos, né, as características identificadoras do gênero. Exatamente porque nesta fase da vida, os hormônios começam a atuar de maneira mais efetiva, com mais ou menos intensidade, dependendo dos ascendentes espirituais. E aí o espírito começa a refletir exatamente sobre isso.
Diz o instrutor, a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. A fase da puberdade é uma fase difícil. As mudanças que são experimentadas pela criança, pelo adolescente, levam a criança, o adolescente agora, a ter sensações as mais variadas, as percepções, não só em relação ao próprio corpo, mas também a percepção do corpo do outro, masculino ou feminino. E, além disso, as emoções começam a ficar mais afloradas. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo. Nós sabemos que os centros de força, os chakras, eles estão ligados ao perispírito. Então, também no perispírito, porque o perispírito possui órgãos assemelhados aos órgãos físicos, também no perispírito existe a glândula pineal. Nós temos a mente, nós temos o corpo espiritual com os órgãos, que seriam uma espécie de duplos dos órgãos físicos. A justaposição é célula a célula, órgão a órgão. Então, também no perispírito, nós vamos encontrar um órgão correspondente, que vai estabelecer conexões entre o corpo espiritual e o corpo físico. Mente, perispírito e corpo físico. Aqui, esses desenhos, eu acho que a maioria já viu o filme Divertidamente, tem as emoções básicas, aquelas que são consideradas como emoções básicas, né? A raiva, o ódio, o medo, a alegria, o nojo e a tristeza. São os sentimentos que mais nós vivenciamos, nós mais experimentamos nas nossas experiências aqui na Terra. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade. Examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Nós dissemos que a força sexual ela é muito poderosa na nossa vida, determinando mesmo as nossas condutas, as nossas relações pessoais uns com os outros, a nossa relação para a perpetuação da espécie. Então, nós não podemos desdenhar as forças sexuais, pelo contrário, nós precisamos aproveitá-las de maneira justa, adequada para o nosso bem-estar. E ao reencarnarmos, nós já trazemos as forças sexuais, dependendo das experiências que nós vivemos nas outras vidas. Às vezes, na mesma posição psicológica do gênero, às vezes sendo homens, nesta vida como em outras, ou sendo mulheres, nesta vida como em outras também. E todas as nossas experiências na área da sexualidade, na área da espiritualidade, de uma forma geral, nós vamos trazer, porque somos uma continuidade. Esta reencarnação é uma continuidade do que nós fizemos na vida passada. Então, as experiências do passado, boas ou negativas, em todas as áreas, em especial na área da sexualidade, também serão motivo de reflexões, de perturbação ou de realização aqui nesta reencarnação. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas estão controladas pelo potencial magnético da epífise, que segrega hormônios psíquicos ou unidades força, que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Então, nós sabemos que o homem possui as glândulas próprias, materiais, né, os testículos, e a mulher possui o ovário, possui as suas gônadas. Né?
produzindo cada qual os hormônios específicos, os hormônios materiais, biológicos, para a produção de novos corpos. Mas aqui o instrutor vai dizer que a epífise segrega hormônios psíquicos, unidades de força. Ou seja, não são simplesmente biologia, matéria. Junto com a própria matéria, ali estão produzindo os hormônios psíquicos que vêm da mente. É uma força que vem da mente, que vem do perispírito, e que a glândula pineal ela é capaz de absorver para depois converter em forças que vão atuar diretamente nas glândulas físicas, determinando qualidades das substâncias que serão produzidas para a procriação. E é muito interessante esse estudo precedente que André Luiz faz, porque quando ele vai estudar a reencarnação de Segismundo, lá vai ter um problema, porque o Alfredo, que seria o pai do Segismundo, com a sua mente atormentada pelo medo, no contato com o próprio Segismundo no plano espiritual, ele neutraliza a atividade dos espermatozoides. Então, eram forças psíquicas atuando negativamente, retraindo as funções biológicas e impedindo que houvesse a fecundação, ou a produção dos espermatozoides adequados para a fecundação. Então, a mente, através da epífise, ela exerce uma função psíquica muito importante no comando das demais glândulas. Aqui o desenho é para nós vermos aí a mente, epífise, controlando os demais centros de força e indo até o centro genésico, que comanda as glândulas sexuais, os órgãos sexuais externos. Segregando delicadas energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endocrínico ou endócrino. E aí eu fui buscar a definição do sistema endócrino, para a gente entender melhor. Então, o sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados no sangue e percorre o corpo até chegar aos órgãos, alvos sobre os quais atuam. As principais glândulas endócrinas, quer dizer, elas produzem hormônios que são lançados diretamente na corrente sanguínea. Pineal, que é essa que nós estamos estudando, a hipófise, que às vezes é confundida com a pineal, mas não é a mesma coisa, é outra glândula que está ali próxima, a tireoide no pescoço, o timo no meio do peito, que tem a ver com a imunidade, as glândulas suprarrenais, que produzem adrenalina e o cortisol, pâncreas, os ovários e os testículos. Então, quem não sabia, está aí o desenho para a gente aprender. Eu fui aprender para saber, né, quais são as glândulas endócrinas. Ligada à mente, através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Olha que importante isso. Então, há uma ligação direta, uma comunicação direta, recíproca, do corpo para a mente, da mente para o corpo, através de princípios eletromagnéticos, que tem a ver com o pensamento, que tem a ver com os fluidos do perispírito e também do fluido cósmico universal, tudo que nós recebemos de fora, tudo que nós produzimos de dentro. E essa conexão é feita pelo campo vital. O perispírito está ligado célula a célula, mas é pelo citoplasma que produz a vida. Então, através do citoplasma, que vai produzir o campo vital,
é que a glândula pineal vai estar comandando as forças que provêm, que força, né, de fora, de dentro do inconsciente, do subconsciente, para a nossa vida atual, sob o comando da vontade. E ontem nós tivemos a oportunidade de fazer um estudo sobre a vontade do livro Pensamento e Vida, quando Emmanuel vai dizer que a vontade é a gerência disciplinada e inteligente dos demais departamentos da nossa vida. Né? Desejo, inteligência, memória, imaginação. É a vontade que comanda tudo isso aí. Então, nós temos um desenho explicando o consciente é a menor parte do ego, do self, que somos nós, o espírito, a alma. Nós vivenciamos aqui conhecimento, emoções, sensações, que é apenas uma parcela de todo o contexto que somos nós como espírito. Nós temos o subconsciente, que é a parte mais próxima, que está próxima do nosso passado, é o nosso passado mais próximo. E lá no inconsciente é o inconsciente profundo, onde estão guardadas todas as nossas experiências das múltiplas reencarnações e das nossas vivências na espiritualidade. Então, o nosso consciente de hoje está querendo caminhar num sentido, e muitas vezes o nosso subconsciente está impedindo, porque nós estamos acomodados pela lei de inércia espiritual, naquilo que nós já aprendemos, nos nossos hábitos. E é preciso a vontade determinante, férrea, para a gente poder mudar a nossa vida e caminharmos adiante para melhor. E nisso a glândula pineal, porque ela faz essa conexão com o subconsciente, com o inconsciente, trazendo para o ego, trazendo para o consciente, ela tem uma função importantíssima. E ela faz isso, né, a ação da glândula pineal se utiliza do nosso sistema nervoso. As redes nervosas constituem os fios telegráficos para ordens imediatas a todos os departamentos celulares e, sob sua direção, efetuam seus suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Armazéns autônomos dos órgãos são as nossas células, que compõem com especificidade os nossos órgãos. E então a glândula pineal, ali junto com o cérebro, atuando sobre o cérebro, porque a mente comanda os cérebros, vai se utilizar também, não só das correntes sanguíneas, mas também do sistema nervoso para atuar diretamente, comandando psiquicamente as células. E nós vamos ver, né, já sabemos disso também, que a mente comanda e tem influência importante sobre o nosso corpo. Manancial criador dos mais importantes, suas atribuições são extensas e fundamentais. Na qualidade de controladora do mundo emotivo, sua posição na experiência sexual é básica e absoluta. De modo geral, todos nós, agora ou no pretérito, viciamos esse foco sagrado de forças criadoras, transformando-o num imã relaxado entre as sensações inferiores de natureza animal. Porque lá, desde o princípio, a força sexual, pelo instinto, ela atua sobre nós. Mas quando chegamos às emoções, às paixões, nós acabamos viciando as forças sexuais, utilizando-a para atender às nossas necessidades, aos nossos prazeres, aos nossos desejos, e com isso acabamos provocando consequências nefastas na nossa vida, prejudicando o próximo e prejudicando a nós mesmos. O nosso convite, né, o convite para nós é de que nós comecemos a utilizar adequadamente essas funções, porque o que nós fizemos no passado tem repercussão no nosso presente.
quantas existências temos despendido na canalização de nossas possibilidades espirituais para os campos mais baixos do prazer materialista? Inumeráveis, né? Aliás, o nosso passado, certamente, foi de uso indevido das nossas forças sexuais, seja por abusos, ou seja pela castração, né? Porque a força sexual, ela é inerente a nós e deve ser utilizada de maneira adequada para o prazer, para o alimento da alma, para a procriação, perpetuação da espécie, de tal maneira que tanto o abuso como a castração são atitudes indevidas e contrárias à lei de Deus. Lamentavelmente, divorciados da lei do uso, quer dizer, o problema não está na sexualidade, não está nos órgãos, de tal maneira que aquela frase popular, a carne é fraca, é errada. Não podemos aceitá-la. A mente está frágil e se utiliza de maneira adequada das forças sexuais, dos órgãos sexuais. Então, lamentavelmente, divorciados da lei do uso, abraçamos os desregramentos emocionais e daí a nossa multimilenária viciação das energias geradoras, carregados de compromissos morais, com todos aqueles a quem ferimos com os nossos desvarios e reflexões. Então, da mesma maneira que nós utilizamos a mão para ferir, para roubar, também as forças sexuais são utilizadas dessa maneira, às vezes indevidamente, causando mal, né, em condutas indevidas, com abusos na área da sexualidade, como estupros, como prostituição. Então, essas nossas condutas ainda carregamos porque utilizamos mal as nossas energias da sexualidade. Então, do lastimável menosprezo a esse potencial sagrado, decorrem os dolorosos fenômenos da hereditariedade fisiológica, que deveria constituir, invariavelmente, um quadro de aquisições abençoadas e puras. Então, qual é o ideal? O ideal é que nós possamos utilizar as nossas forças sexuais para a construção, para o bem, para a criação, para o afeto harmonioso, mas todas as vezes, como em qualquer situação da nossa vida, nós utilizamos para o mal, isso tem repercussão nesta vida e em próximas reencarnações, de tal maneira que, quando nós reencarnamos com dificuldades físicas, sejam físicas externas, ou sejam físicas internas, ou sejam psicológicas, psiquiátricas, isso decorre de abusos do uso em vidas passadas, que assim vem para que nós possamos aprender a reorganizar o nosso perispírito, a reorganizar os nossos pensamentos e as nossas emoções na área da sexualidade, na área dos prazeres, na área do afeto. Então, quando nós reencarnamos nessas condições, por exemplo, da infertilidade, que nos impede da procriação, em patologias nas áreas dos órgãos sexuais, não devemos encarar isso como um castigo, mas como um reajuste muito importante para a nossa alma. E utilizarmos as forças sexuais da alma que continuam conosco, agora para a disciplina, para usar para o bem. A vontade desequilibrada desregula o foco de nossas possibilidades criadoras, né? Interfere, então, nas nossas funções sexuais. Daí procede a necessidade de regras morais para quem, de fato, se interesse pelas aquisições eternas dos domínios do espírito. Por isso que é importante nós entendermos com o espiritismo, com essas revelações de André Luiz, o porquê das coisas. Por que isso acontece comigo? Por que as minhas dificuldades afetivas? Por que as minhas dificuldades na área da sexualidade? Que é para nós aprendermos a usar bem as forças inerentes à alma e inerentes ao corpo que o Senhor nos concede. Então, nessas condições,
ou mesmo em condições normais, utilizarmos da renúncia, da abnegação, da continência sexual e disciplina emotiva, não representam meros preceitos de feição religiosa. O que aconteceu muito em, em vidas passadas, nas religiões, e ainda infelizmente acontece, e que se impõe uma abstinência, muitas vezes forçada, para a vivência religiosa, quando a sexualidade é de Deus, é para o nosso bem, e que o que importa é nós aprendermos a utilizar de maneira adequada e justa aquelas forças que o Senhor nos concede. Então, são providências de teor científico para o enriquecimento efetivo da personalidade. As forças sexuais, ao comando da epífise, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento espiritual, emotivo, psicológico. A epífise, segregando unidades força, pode ser comparada à poderosa usina, que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento e benefício da personalidade, e não relaxado em gasto excessivo do suprimento psíquico nas emoções de baixa classe. Então, quando nós nos entregamos, por exemplo, à prostituição, à multiplicidade de parceiros, sem responsabilidade, sem preocupação com a afetividade, com o mal que nós causamos ao próximo, nós estamos rebaixando a função sublime, psíquica da glândula pineal. Estamos vivendo numa faixa inferior das emoções, na baixa classe, utilizando mal as unidades força. Porque, no fundo, tudo isso provém dos nossos pensamentos, que carregam especificidades, qualidades específicas que vão determinar funções do nosso corpo, as nossas atitudes. Então, essas forças devem ser aproveitadas e controladas no serviço de iluminação e refinamento da personalidade. Os materialistas de a razão pura, senhores de vastos patrimônios intelectuais, perceberam de longe semelhantes realidades. Porque, afinal de contas, as forças sexuais são estudadas há muito tempo. Freud, né, dando início à psiquiatria, se deteve em estudar as questões da sexualidade na criatura humana, embora tivesse absolutamente restrito a isso, quando a alma, o self, né, nós somos muito mais simplesmente do que atividade sexual. Então, os materialistas perceberam de longe semelhantes realidades, e no sentido de preservar a juventude, a plástica e a eugenia, a integridade da saúde, fomentaram a prática dos esportes em todas as suas modalidades. Ou seja, é uma forma de canalização das forças sexuais para que elas produzam em nosso benefício, seja físico, seja intelectual, seja emocional. No entanto, são muito raros ainda na Terra os que reconhecem a necessidade da preservação das energias psíquicas para engrandecimento do espírito eterno. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Então, os exercícios, muitas vezes, impedem a atividade sexual, o desvio, mas nós temos que pensar que mais importante é nós controlarmos os nossos impulsos mentais, que coordenam, que dirigem as nossas atividades. Então, se é importante nós pensarmos aqui na glândula pineal, como em outras glândulas, como nos centros de força, como órgãos necessários à manifestação orgânica, nós temos que pensar muito mais no controle da mente,
no direcionamento dos nossos pensamentos para as boas atitudes. Não basta apenas tomar um remédio para cuidarmos da causa, dos efeitos, mas é preciso combater a causa. E nós sabemos que a causa está no ser psíquico, que está na alma, que está na mente. Então é por isso que Jesus vem nos oferecer a lei moral, que é para que nós possamos, tendo bons pensamentos, temos na sequência também boas ideias, boas atitudes, boas palavras, que são isso, que é isso que vai proporcionar para nós uma vida melhor, mais saudável. Pois é, essa é a apresentação de André Luiz neste capítulo. A glândula pineal nos oferece muitas outras reflexões. Hoje em dia, ela já é considerada uma glândula tipo um relógio biológico, percebendo a luz e controlando os ciclos de vida do nosso organismo. A função cromobiológico. Então, isso é muito importante. A glândula pineal, ela produz uma substância chamada melatonina, que regula exatamente a questão do sono. Quando tem o sol, ela diminui a produção da melatonina. Quando escurece, produz a melatonina para poder dormir. E nós sabemos que o sono é muito importante na vida saudável. E muitas doenças, elas são produzidas exatamente porque nós não temos um sono regulado. E é interessante que essa melatonina, ela foi identificada e foi isolada por um médico estudioso em 1958. 13 anos depois que André Luiz fala das funções psíquicas da glândula pineal. Muito bem. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário a respeito, fique à vontade. O Alexandre que é médico, tem um livro a respeito disso, das forças sexuais. Se quiser contribuir de alguma maneira, fique à vontade também. Donizete. Pois não, Alexandre. É uma coisa, assim, é muito complexa você falar hoje de epífise, ou pineal, porque os entendimentos, né, físicos a respeito dela mudaram muito desde 1945. E mesmo os nossos entendimentos a respeito da fisiologia mediúnica também mudaram muito, né? Teve outros conhecimentos. Esses que o André Luiz trouxe nesse livro, eles são conhecimentos bastante condensados, né? Sim. É como se fossem ideias que ali está implícito a participação de diversos sistemas diferentes. Eu enxergo, né, eu vou falar a minha opinião hoje em dia, né? Eu enxergo a epífise para a gente poder entender tudo isso que o André Luiz fala, porque ele fala amalgamando os 3 planos juntos: o plano físico, o perispiritual e o mental. Eu entendo a epífise como sendo, dentro da linguagem dele, uma região que no corpo físico, onde no corpo físico você encontra aquela glândula que a gente batizou de epífise. Mas no perispírito, naquele mesmo local, uma dimensão um pouquinho diferente, nós encontramos ali não uma glândula material, mas um campo fluídico perispiritual, como você falou, um duplo da epífise, né, que tem funções diferentes.
E na parte mental, a gente encontra no mesmo lugar um fulcro de produção mental, né? Como diz Emmanuel, a mente, ela é uma usina geradora de pensamentos. Esses pensamentos têm que entrar e sair por vias preferenciais. A via preferencial é este lugar onde estaria, né, onde está localizado a epífise. Então ela é ao mesmo tempo esse local que nós chamamos de epífise, porque estamos na matéria, mas ela é ao mesmo tempo, no físico, uma glândula, no perispírito, um centro de forças, e na mente, um fulcro por onde entra e sai pensamentos, né? Atividade mental, comandos mentais, chamem do que quiser. Se a gente não entender que essas três coisas acontecem simultaneamente, a gente começa a se enrolar, porque a gente começa a querer entender, mas vem cá, como é que um pensamento ele consegue transitar por um nervo? Como é que um centro de força sozinho, que está ali na epífise, ou na parte coronariana da cabeça, né, ele consegue controlar todo o resto, até o dedão do pé? São imagens figuradas, na verdade, né, bastante figuradas. Você imagina, na questão da sexualidade, que você falou para eu comentar, você imagina, por exemplo, que dizer que a epífise é a controladora das emoções, que ela é a controladora do despertar sexual, é dar para ela uma personalidade, uma inteligência, uma capacidade voluntária, o que não existe, né? A gente sabe que, na verdade, tudo que é voluntário faz parte da nossa estrutura psíquica e espiritual. Portanto, a epífise, ela é somente um órgão físico de passagem, né? Onde a atividade psíquica canalizada lá na mente, essa atividade psíquica produz na mente pensamentos e comandos mentais, que só então, por sua vez, são canalizados pelo perispírito e por outros corpos fluídicos para dentro da epífise. O que nós temos ali, sexualmente falando, é o local onde, através de um eletroencefalograma, através de um mapeamento digital, de outros exames complexos, a gente consegue perceber que, na puberdade, a atividade elétrica cerebral ali se encontra dinamizada. Mas isso não significa que é ali naquele lugar que toda a causa dessa atividade elétrica surge, né? Essa atividade elétrica surge só porque existe uma atividade psíquica que a produz. Então, quando a gente fala assim, a glândula pineal controla o aparecimento do desenvolvimento da sexualidade na puberdade, entenda-se o seguinte, que quando os processos reencarnatórios começam a ficar completos e o cérebro amadurece para receber os impulsos e comandos mentais adequados, então esses impulsos e comandos mentais adequados, frutos da própria personalidade milenar do espírito que está ali reencarnado, começam então a vir para o corpo físico e produzir uma atividade na epífise física, que então produz uma série de hormônios e pré-hormônios que desenvolvem o corpo para a sexualidade. É assim que eu entendo hoje em dia, né? Alexandre, é isso mesmo. Eu concordo plenamente com o que você falou. A glândula, embora a forma como André Luiz colocou no livro, ou o instrutor colocou, no sentido de que ela, que daria a entender que ela que comanda, mas a explicação complementar do Alexandre é exatamente essa, e é o que eu concordo também com o que ele falou, que tudo provém da mente, provém do espírito. E que a glândula epífise, por mais
especificidade, né, por mais qualidade que ela possua, ainda é um órgão material. É mesmo só um canal onde os pensamentos passam e vão atingir determinadas funções no nosso corpo. Então, obrigado, Alexandre, pela complementação, que foi muito oportuna. Porque até, viu, Alexandre, existem alguns esotéricos que querem ensinar como você melhorar a sua glândula pineal. Não, isso não é possível, no sentido de que nós possamos melhorar a glândula. O sentido é nós temos que melhorar a alma, melhorar o pensamento, e naturalmente, por reflexo, o nosso corpo vai melhorar. Então, a nossa ação tem que ser sempre voltada para a mente, para o pensamento, e o resultado virá como consequência. E é interessante que a glândula pineal, ela pode ter dificuldades também, pode ter doenças, pode produzir, por exemplo, pouca melatonina. E existe até, o Alexandre pode confirmar, se existe a melatonina que você toma para poder equilibrar a função. Sim, existe sim. A gente prescreve melatonina de 3 a 100 miligramas, hoje em dia é muito usado, né? E, por exemplo, se você tem uma epífise que não produz melatonina, você pode dar ela por outras vias, né? A melatonina sintetizada. Isso é verdade mesmo. Eu também recordo, nisso que você está falando, de alguns yogis, né, e de alguns ensinamentos orientais que falavam sobre exercícios que você faria para desenvolver os centros de força, né, e que por causa disso você então conseguiria também desenvolver potencialidades psíquicas e mediúnicas. Isso é a mesma coisa que você dizer que o centro de força coronário, por exemplo, ele é inteligente. E quando você diz que ele é responsável pelas emoções, então ele pensa, então ele controla suas emoções, ele tem uma inteligência autônoma. E a gente sabe que as evidências mostram que isso não é verdade. Então, concordo quando você fala que o que a gente tem é que desenvolver o centro gerador de todas essas potencialidades, que é a estrutura psíquica. Os centros de força e as funções físicas são consequências de um trabalho interno psíquico, né? A Vitória comenta aqui, não sei se é de conhecimento e se existe. Já houve um estudo relacionando a mediunidade e as doenças físicas do endócrino. Olha, Vitória, de verdade, eu não conheço esse estudo, né? A mediunidade em si é uma faculdade que ela, por si mesma, não é doença. O mau uso da mediunidade, como nós vimos ali, o mau uso das forças psíquicas manifestadas pela pineal, pode gerar doenças. Então, o problema não está na mediunidade. A mediunidade em si não é uma patologia, é uma faculdade da alma que, se nós utilizarmos para o bem, ótimo, vai produzir bem-estar para nós. Mas se usarmos para o mal, vai produzir mal-estar. É claro que a mediunidade em desequilíbrio, se o médium não sabe lidar com a sua mediunidade, como o médium capta vibrações mais intensas, emoções do mundo espiritual e do mundo corporal, e se ele não está moralmente equilibrado, se ele não está mentalmente equilibrado, se ele não está seguro com relação à sua mediunidade, isso pode provocar um desarranjo físico, atingindo as glândulas, sejam quais forem. Aliás, vai atingir normalmente atinge o órgão alvo nosso ponto fraco. Então, se nós temos um problema de estômago, o nosso desequilíbrio mediúnico vai atingir o estômago, ou vai atingir a tireoide, que é uma glândula endócrina, né? Ou um pâncreas, ou o timo. Então, o problema não está na mediunidade em si mesma, mas nas nossas dificuldades emocionais e pessoais.